Olá, tudo bem com você? Você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. E hoje o tema que eu quero propor para você é coerência. Por que uma praia lotada em tempos de pandemia é incoerente? Bom, se o pressuposto é o isolamento social, o distanciamento e que se deve especialmente evitar aglomerações, a lógica é não ter praias, bares e eventos lotados. Então, coerente seria que as pessoas evitassem encher esses lugares, promovessem um rodízio e se organizassem para evitar essas aglomerações. Quando nós fazemos um texto, funciona da mesma maneira. É importante a gente pensar em organizar as nossas ideias a fim de não gerar esse sentimento de estranheza, essa ausência de sentido. Então, da mesma maneira que de quando nós vemos uma praia lotada enquanto o sistema de saúde sofre para atender os infectados, num texto eu posso ter ideias que não estão bem relacionadas e que geram esse tipo de estranhamento. Sendo assim, a gente pode dizer que a coerência textual nada mais é do que um encadeamento lógico entre as ideias que eu pretendo expressar. Bom, aí nesse contexto, pensando na produção de texto em si, como por exemplo de um texto dissertativo, a gente pode pensar em dois tipos de coerência, que é a coerência interna e a coerência externa. A interna, ela está relacionada ao fluxo de pensamento que está sendo articulado ali dentro do texto, a fim de atender à tese apresentada e as ideias que estão sendo relacionadas nessa tese. Então, para isso, é necessário a gente estabelecer, primeiro, a continuidade das ideias, a progressão no texto dessas ideias, a não contradição entre as partes desse texto e uma relação direta entre as partes que estão estabelecidas na sua dissertação. Eu vou ler um trecho de uma dissertação que, na verdade, é uma redação nota 1000 de 2015 do Enem, da Isadora Peter Furtado, do Rio Grande do Sul, na qual eu plantei uma incoerência interna. Então, é o primeiro parágrafo ali, eu plantei uma incoerência interna nesse primeiro parágrafo, vamos ver se você consegue notar. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira não é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente mulheres são vítimas desta questão. Neste sentido, dois aspectos fazem-se relevantes. O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então, o que ela está apresentando ali? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira não é um problema muito presente. Peraí, como assim? Não é um problema muito presente? Sendo que ela está dizendo logo em seguida que deve ser enfrentado. Se é um problema que não é muito presente, por que ele tem que ser enfrentado? Então ali eu vejo que não tem um encadeamento lógico entre as ideias. Fica fácil de saber onde é que eu plantei essa incoerência interna, né? Acrescentei essa palavrinha aí negativa não, que faz com que o texto fique incoerente. O coerente seria se estivesse dito, e é como está dito na redação original, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Então, aqui nós solucionamos o problema de incoerência interna. A coerência externa, por sua vez, relaciona-se ao conhecimento geral, ao senso comum, às verdades que são pré-estabelecidas, que são conhecidas por todos e por toda a sociedade. Então, por exemplo, se eu disser num texto defendendo ali que ingerir 1 kg de açúcar por dia faz bem à saúde, ou melhor, ingerir 1 kg de açúcar por dia faz emagrecer. Não faz o menor sentido, porque a gente sabe que o açúcar é altamente calórico e nunca vai fazer alguém emagrecer ingerir 1 kg de açúcar por dia. Vai desenvolver diabetes, enfim, vai
estragar tudo. Então, isso é incoerente porque o senso comum e o conhecimento geral diz que não, que o açúcar em excesso na verdade faz mal. Assim como se eu dissesse que comer sal em excesso faz bem à saúde, especialmente para hipertensos, sendo que a gente sabe que é exatamente o contrário. E a gente sabe por comprovações científicas, por conhecimento empírico, enfim. Então, isso gera uma estranheza, gera uma coerência externa, porque tem a ver com o que está relacionado para fora do seu texto, com as verdades que estão ditas já na sociedade, todo mundo já sabe disso, então isso não faz sentido nenhum dentro do texto. Para ser coerente, então, ao expressar uma ideia, o que nós precisamos? Primeiro, dominar algumas ferramentas linguísticas. É importante a gente dominar a pontuação, fazendo ali uma pontuação adequada de vírgulas, pontos finais, o vocabulário com o uso de conectivos adequados para que não haja contradição entre as partes do texto, e aí a gente remete aos elementos de coesão, mas isso fica para a gente falar com mais detalhes num outro momento. E é importante também que eu amplie o meu repertório de mundo, o meu conhecimento da língua que eu estou utilizando, o meu conhecimento da sociedade, da história, enfim. Isso a fim de adquirir mais competência para falar de diversos assuntos com maior propriedade. É isso que eu queria conversar com vocês então sobre coerência. Vamos refletir um pouco mais sobre isso e praticar.